As pessoas costumam dizer que antigamente tudo era melhor, tudo era mais seguro. As crianças podiam ficar até mais tarde brincando nas ruas. Não havia perigo, exceto pelo fato de que, de vez em quando, alguém voltava para casa correndo com o joelho ralado, com o cotovelo espolado, por ter caído de bicicleta ou porque estava jogando futebol. Nesses casos, as mães já vinham com o remédio pronto para passar na ferida. O temido mertiolate piardia. Hoje já nem existe mais esse mertiolate que arde, é proibido. Os jovens de hoje nem sabem mais o que é chorar por causa de um remédio. Isso nos faz pensar que todas as nossas ações geram uma consequência, seja boa ou ruim. E é isso que nos revela o profeta Ezequiel, no capítulo 33, quando ele é chamado, admoestado por Deus a avisar o povo de Israel sobre os seus pecados. Deus diz assim ao profeta: se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim ele salve a vida dele, aí ele morrerá ainda pecador. E isso nos remete ao que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. O que Deus quer aqui é arrependimento da parte dos pecadores. Mas por quê? Por que precisamos nos arrepender? Nós estávamos em uma direção errada por causa dos pecados. Nós podemos nos perder aqui neste mundo se seguirmos o caminho errado, se nos desviarmos da vontade divina. E a palavra de Deus, ela age como um GPS, que quando nós pegamos uma rota errada, logo vem uma voz dizendo recalculando rota e nos mostra novamente o caminho de volta para seguirmos então o caminho correto para chegarmos ao nosso objetivo. A conversão, o arrependimento é o que nos leva de volta ao caminho certo, ao caminho de Deus. Israel, povo escolhido por Deus, um povo separado para ser um povo diferente no meio de outros povos idólatras, também caiu em pecado e constantemente pegava uma outra rota, se desviava dos caminhos do Senhor. E aqui então, através do profeta Ezequiel, Deus fala da responsabilidade que ele, como profeta, tinha de avisar a esses pecadores que eles estavam errados. O profeta Ezequiel é aquela voz que diz recalculando rota, para que Israel então voltasse para o caminho de Deus, para o arrependimento, e fossem então perdoados. Isso nos mostra que Deus é gracioso. Em sua graça ele chama e volta a chamar os pecadores de volta. E a lei de Deus age em nossa ferida. Assim como o mertiolate que ardia na ferida, lembrando que estávamos feridos, mas que precisávamos de cura. Com certeza, o pai e a mãe, quando passavam aquele temido mertiolate que ardia nos seus filhos, eles não faziam isso porque eram maus, ou porque queriam castigar os seus filhos por terem ficado até mais tarde jogando bola na rua. Muito pelo contrário, eles passavam um mertiolate porque sabiam que aquele era o remédio adequado para aquele caso. Assim como um pai, uma mãe que ama os seus filhos, Deus, o nosso Pai Celestial, nos dá a lei para que possamos reconhecer os nossos erros. Deus diz: eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Essa é a vontade de Deus, a salvação de todos. Por isso ele constantemente nos chama à conversão. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Ele fala que
todos, lá no deserto, lembrando do povo de Israel, foram protegidos por Deus. Todos foram alimentados por Deus com o maná. Todos receberam a mesma oportunidade de saírem do Egito, serem libertos do cativeiro, mas todos também pecaram, se afastaram de Deus. E aos Romanos, o apóstolo Paulo usa mais uma vez o todos para falar justamente que todos pecaram e estão afastados de Deus. A intenção aqui é mostrar que todos estão no mesmo nível. Todos pecaram. Todos passaram pela mesma situação. Deus cuidou de todos e mesmo assim todos pecaram. E a história de Israel, diz o apóstolo Paulo, ela serve de exemplo, uma advertência à comunidade cristã da época do apóstolo e para nós, cristãos do século XXI. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Já virou até um ditado popular isso. Precisamos conhecer quais foram os erros dos nossos antepassados para não repetir, para que não sejamos castigados no mesmo modo como eles foram. E essa história de Israel também serve de alerta sobre a falsa segurança que algumas pessoas têm de que só porque os seus pecados são diferentes dos outros, eles não sofrerão. E aí entra o texto do evangelho desse dia. Jesus lembra daqueles judeus que foram mortos quando ofereciam sacrifícios a Deus. E ele também lembra de 18 pessoas que morreram quando caiu uma torre sobre eles no bairro de Siloé, em Jerusalém. E aí Jesus faz uma pergunta. Ele repete essa pergunta 2 vezes. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? E o próprio Jesus responde: de modo nenhum. Eles não eram nem melhores, nem piores do que os outros. Apenas porque a morte deles foi diferente. E aí Jesus segue: eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles. Ele não está falando do modo como morreremos, mas está falando que por causa dos pecados, nós vamos morrer. Mas essa morte que Jesus fala aqui é a morte espiritual. A morte física, essa de fato virá para todos. Ninguém escapará, ela é o salário do pecado. Mas a morte espiritual não atingirá aqueles que creem em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Mais uma vez aparece todos aqui. Todos vocês vão morrer como eles, se não se arrepender. Jesus faz um convite à conversão, ao arrependimento. Nós ainda estamos no tempo da graça. Ainda há oportunidade para os pecadores se arrependerem e voltarem para Deus. Enquanto estamos aqui neste mundo, é o tempo da graça. Como naquela parábola que Jesus conta das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Enquanto o noivo não havia chegado, era tempo de buscar o óleo para a sua lamparina, a fé. Mas depois que o noivo chegou, não é mais tempo. Acabou-se o tempo da graça. Jesus virá para o julgamento dos vivos e dos mortos, como confessamos no credo apostólico. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande neste tempo da graça, que é de falar em amor aos pecadores, dos quais é óbvio que nós fazemos parte. Nós devemos, pela lei, fazer arder a ferida do pecado. Nós precisamos falar da lei, fazer com que o mertiolate arda, pois só assim pode haver purificação e cicatrização. E isso acontece por meio do Evangelho, que traz o perdão. É um chamado de Cristo à verdadeira conversão. E como essa conversão deve acontecer? Primeiro, nós devemos lembrar que ela é individual.
A conversão é uma escolha pessoal, personalizada. Absolutamente ninguém pode se converter pelo outro. A minha fé vai salvar a mim. Não salvará a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe. A fé é individual. E segundo, essa conversão deve acontecer sem hesitação, sem dúvida. E aqui entra a segunda parte da leitura do evangelho de hoje, onde Jesus nos conta uma parábola. A parábola da figueira que não dava frutos. E essa parábola nos lembra que a conversão não permite procrastinação. Nessa parábola, já há 3 anos, essa figueira não produzia frutos. E o dono da plantação de uvas, onde essa figueira estava plantada, no meio, é um símbolo aqui para Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E este homem que tomava conta da plantação é uma imagem para Jesus. Diz Deus, corte essa figueira. Nós, por causa do pecado, merecíamos ser cortados da terra. Assim como se corta uma árvore que não dá frutos. Mas Jesus nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, dizendo: deixe, mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela, vou pôr bastante adubo. Se ano que vem ela não der fruto, muito bem. Mande cortá-la. Essa parábola de Jesus nos mostra como é o reino de Deus. A conversão não permite procrastinação, ou seja, a verdadeira conversão deve nos levar ao serviço. Ela não é superficial, ela não é rasa, ela deve ser profunda. E ela deve refletir através de atitudes concretas e sem egoísmo. A conversão é uma transformação de mente e coração. Por isso que no Novo Testamento se usa a palavra metanoia no grego, que significa uma completa mudança de mente. Pensamentos influenciam ações. E a nossa conversão deve refletir através de ações. E o resultado dessa conversão será uma paz de espírito. E essa paz vem a partir da promessa de Cristo, que diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, quando Ele nos convida a chegarmos diante dele com as nossas cargas, com os nossos pecados. Mesmo que não haja paz para nós aqui no mundo, em Cristo nós temos paz com Deus, que nos perdoará todos os nossos pecados. E um comparativo que o apóstolo Paulo faz em sua carta aos Coríntios, fala justamente desse não ter paz aqui neste mundo. Fala das tentações, dos sofrimentos que nós vamos passar, e serão iguais aos que nossos antepassados passaram. Mas ele nos faz uma promessa. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças para suportá-la. E assim, vocês poderão sair dela. É o que nós pedimos no Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Nós não pedimos ali no Pai Nosso, não nos envie tentações ou não permita tentações. Nós dizemos, quando elas vierem, não deixe que caiamos. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Mas é o próprio Deus que nos dá o consolo, o conforto, a ajuda necessária para que não caiamos nessas tentações. Então a conversão nos livra da morte espiritual. A morte física virá para todos, a não ser que Cristo volte enquanto estivermos vivos aqui neste mundo. Mas a condenação eterna, essa não virá para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. A conversão
nos dá uma nova natureza em Cristo. E pelo batismo, nos prepara para a sua segunda vinda. A conversão nos prepara para o iminente e memorável dia do Senhor. O mertiolate não arde mais, mas Deus continua aplicando em nós o remédio eficaz e traz cura para a nossa ferida, a sua lei e o seu evangelho. Mesmo quando arde, quando aperta na nossa ferida, tem o poder de curar. Assim, reconciliados com Deus e sarados através das feridas de Cristo na cruz, podemos crescer na fé e aguardar ansiosamente a vinda de Cristo. Que o Espírito Santo, que habita em nosso coração desde o nosso batismo, nos dê tanto o querer quanto o agir, para que possamos se arrepender dos nossos pecados, voltar-se para Deus com fé e assim esperarmos ansiosamente o seu retorno, para que possamos juntos sermos levados de corpo e alma para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.